Olá, amigos, parentes, pessoas cristãs e adoradores de Jeová, né? Hoje eu queria falar com vocês um tema muito interessante, que é um tema que há muita gente se preocupa, é a respeito do sangue, o que é o sangue. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, é a confiança em Deus, tá? Porque Deus, Jeová, é a fonte da vida. O Salmo 36:9, né, diz que contigo está a fonte da vida, graças à tua luz podemos ver a luz. Então vemos aí que Deus ele é a fonte da vida. E como adoradores do único Deus vivo e verdadeiro e seguidor de Jesus Cristo, né, é, vemos aí que temos uma visão, né, uma visão do mundo, né, de acordo com como vê Deus as coisas do mundo. Nós vemos, né, temos uma visão igual à visão de Deus sobre as coisas do mundo. E isso não nos preocupa o que venham a dizer as pessoas ou as religiões, né, sobre nossa postura e nossa visão do mundo, né? Porque vemos do modo de Deus e não de um modo humano, né? Como normal ver as pessoas, né? Então nos deixamos guiar, né, pela palavra de Deus, né? Pois Jeová, ele é a fonte da vida. Então, se nos deixamos guiar, isso representa a vida também para nós, né? E, e graças a isso também estamos sempre a um passo, né, à frente dos acontecimentos, né? E preparados, né, para esses acontecimentos mundiais, né? Como um fator que vemos agora, né, do coronavírus e essas outras coisas, né? São coisas que a gente já está preparado, a gente já conhece, sabe que isso tem que conhecer, estamos tranquilos. Apesar do medo do terror que, né, pega muita gente aí, nós estamos tranquilos. Confiamos em Jeová e estamos tranquilos, né? São fatores importantes que representam, né, a vida na visão espiritual de Deus, né? Você está aí tendo isso te prepara. A visão que dá a vida aos que veem do modo que vê Deus certos assuntos, como por exemplo o sangue, né, nos dá força, né, porque respeitamos, né, um mandato de Deus de nos afastarmos do sangue, deixarmos de lado o sangue, não recebermos sangue de maneira nenhuma, não comermos, não bebermos, nada, de maneira abster totalmente do sangue, né? Esta é uma visão de Deus e devemos respeitar, porque se queremos, né, dizer que somos cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo e tememos ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo, Jeová, como diz o próprio Jesus em João 17:3, né? Isso significa vida eterna, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, né? E a quem Tu enviaste, Jesus Cristo. Então, essa é uma oração que Jesus fez, né? Jesus já disse aí que só existe um Deus verdadeiro. E esse conhecimento nos daria vida eterna, né? E o conhecimento de Jesus e de Jeová, né, nos dá vida eterna, não? Então, a visão que dá vida aos que vêm do modo que Deus vê esses assuntos, né, representa vida. As religiões, de um modo geral, podem, e fazem isso, né, nos criticam, sempre nos estão criticando, acham que nós deixamos morrer nossos filhos e isso, aquilo outro. Porém, eles não dizem que isso, né, na verdade, isso é uma mentira, uma calúnia, porque pai e mãe nenhuma quer deixar seu filho morrer, muito pelo contrário, querem o melhor para ele. E o sangue não é o melhor, está provado. É que eles não mostram, eles não dizem, né? Igual os governos. Os governos aí, o povo se queda sem saber muita coisa, porque eles ocultam. E eles ocultam também os médicos aí, não sei se por preguiça ou por falta de competência, eles não se atualizam. Então, há vários tipos de tratamento que não faz falta, que vamos aí e recebemos sangue, né? E graças a testemunho de Jeová, isso tem avançado, né, de uma maneira, né, estupenda, muito boa, né? E vemos aí que o avanço, né, científico nesse setor ha sido muito grande. E está provado, né? Se vocês acessem aí, digito na internet, alternativa à transfusão de sangue.
E vocês vão ver aí, né, o que dizem os médicos renomados aí. Eles dizem categoricamente que o sangue está mais ligado a problemas, à morte, do que à vida. Não sou eu que estou dizendo, não. Os médicos estão dizendo isso. E Jeová, em sua finita sabedoria, já desde a época do Israel antigo, né, desde lá do Velho Testamento, Jeová já deixou isso escrito, que nos afastarmos do sangue, né, porque o sangue representa a vida. E quando você recebe um sangue, você está recebendo um corpo estranho dentro do seu corpo, é um DNA totalmente diferente. E esse sangue também, existe muitas bactérias, está recebendo o sangue de um doador, às vezes tem anticorpos contra uns parasitas, né, umas bactérias que tem no sangue, ele tem anticorpos e nele não sobressai. Ele não sente o efeito dessas bactérias, mas quando você recebe, você não tem os mesmos anticorpos das pessoas, então o que vai acontecer? Passa um ano, 2, 3, aí você morre de câncer, né? Então isso está provado. E fora outras coisas que passam também através do sangue. Mas o que eu quero chegar em vocês, quero dizer para vocês que isso não é uma coisa nossa, isso é uma coisa de Deus. Então, a pessoa que confia em Deus, quer ser amigo de Deus e quer ter vida eterna, quer conhecer, quer chegar a ter essa oportunidade de ter uma vida eterna, ele tem que se tornar amigo de Jeová, ser obediente às leis de Deus e fazer tudo de acordo com ele e também seguir o exemplo que Jesus Cristo, quando esteve na terra, deixou, né? Então, para nós, não, isso já é de esperar, mas nós estamos tranquilos, né? Vemos aí que a questão de não recebermos sangue não é coisa nossa, né? Só estamos obedecendo aos mandatos bíblicos. Por exemplo, antigamente, né, o sangue se via como expiação de pecados, né? Então, quando eles matavam o animal, o sangue eles espirravam no altar como expiação do pecado. Então, essas oferendas, né? E a última oferenda foi quem? Foi o próprio Jesus Cristo, ele foi ofertado como cordeiro pascual. E o seu sangue foi derramado. Foi derramado justamente para, né, ele nos resgatou do pecado e da morte. Então, por meio do seu sangue, ele nos dá vida, né? Então, o Levítico 17:11, vou ler para vocês, que diz o seguinte: pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu mesmo o dei a vocês para que façam expiação por si mesmo no altar, pois é o sangue que faz a expiação por meio da vida, né? Que é por meio da vida que está nele. Então vemos aí que o sangue representa a vida. Isso fica bem claro, né, também em Levítico 17:14, que diz o seguinte: pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso, eu disse aos israelitas, não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de toda criatura, né, porque todo tipo de criatura, pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Então, vemos aí que, vou chegar até no Novo Testamento, hein? Pois disso, né, por isso eu disse aos israelitas, não como o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de toda criatura é seu sangue. Quem comer desse sangue, o que vai acontecer com ele? Será eliminado. Então, vemos que perderemos a vida. Nota-se, né, que a visão e a lei de Deus, né, dizem que deveria ser morto, então eliminado, né? Aquele que comesse ou bebesse, tomasse desse sangue de uma maneira ou de outra, né? Então Deus em sua infinita bondade, sabedoria, nos deu todos os animais, né, para que possamos alimentar dele, né? Ele só fez um pedido, que não comêssemos do sangue, né, e da carne que contém sangue, porque o sangue representa a vida, né? E ele tem esse direito de pedir isso, como fez com Adão e Eva também no início de tudo. Ele disse que não podiam comer daquela árvore, que é um direito de Deus. Gênesis 9:4 também diz o seguinte: somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Né? Então, apoiando o que eu disse. Deus nos deixou claro que devemos, né, nos afastar, né, nos afastar do sangue. Vaiamos onde vaiamos, vivemos onde vivemos, né, teremos que estar sempre fugindo do sangue. Isso é o que diz Levítico 7, 26 e 27, tá? Depois vocês podem ler aí, que diz isso aí, tá? Tá aqui, eu tenho os textos aqui, né? Que
Aí no final, o 27 diz que quem comer, né, quem comer o sangue de qualquer criatura será eliminado do seu povo. Aí você pode dizer, né, chegar e dizer para mim que não, que essa lei foi feita por israelitas, né, isso é antigo, será mesmo que foi feito essa lei era só para os israelitas? E para a gente hoje em dia não vê, não? Pois eu vou te provar que não, que dentro do Novo Testamento, para os nossos dias atuais, Deus não mudou o modo de ver as coisas. A lei, para se afastarmos do sangue, ela continua de pé, né? Eu vou ler para vocês, né, aqui, Atos 21, 25, né, que nos dá, Deus nos dá o mandato seguinte: quanto aos crentes dentre as nações, enviamos a eles por escrito a nossa decisão de que deve se abster do que é sacrificado a ídolos, bem como o sangue, do que foi estrangulado e da imoralidade sexual. Então aqui ele nos dá 4 pontos que devemos, né, né, o mandato de Deus é que né, devemos obter de coisas, né, sacrificadas a ídolos, né, nos afastarmos também do sangue, nos afastarmos do que foi estrangulado, tá? Porque o animal foi estrangulado e não derramou sangue, então não podemos, temos que nos afastar dele, e da imoralidade sexual. Atos 15, 28 e 29 diz mais ou menos isso também. Porém, o 29 nos faz uma saudação muito interessante, né? A parte B do versículo 29, Atos 15, o 29, a parte B do versículo, diz o seguinte: se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Você ter essa visão, a visão de Jeová, Deus, né, sobre este assunto, né, te traz paz, felicidade, segurança, né, e te dá a oportunidade de uma vida eterna, né, de uma vida eterna. Isso futuramente está muito próximo aí. Então Deus nos promete isso, né? E é bom termos isso em mente. O Salmo 16, 11 diz: Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Na tua presença há abundante alegria, a felicidade está na tua direita para sempre. Jeová está atraindo, na verdade que Jeová hoje ele está atraindo as pessoas, né, de corações humildes, né, para encontrar a religião verdadeira, né? Então muitas pessoas estão achando essa religião verdadeira, tá? Porque é a religião que segue as instruções bíblicas, sem influência de tradições religiosas, sem filosofias mundanas, simplesmente dentro da Bíblia, do que está dentro da Bíblia, né? E Miqueias nos confirma isso. As profecias de Miqueias se estão cumprindo, né? Vemos aí que o versículo, Miqueias 4, versículo 2 diz: e muitas nações irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. E o versículo 5 desse mesmo capítulo diz o seguinte: pois todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todos sempre. Bom, nós como seguidores de Jesus Cristo e adoradores exclusivos de Jeová Deus, né, vamos sempre andar no nome do nosso Deus. Qual é o nome do nosso Deus? Jeová. É por isso que somos testemunhas de Jeová, porque nós damos testemunho desse Deus e levamos o seu nome com muita honra e respeitamos isso aí, por isso somos fiéis, né, às Escrituras, porque temos uma grande responsabilidade de levar o nome do Deus vivente, né? E isso para nós, né, é um orgulho poder nos comportarmos como Deus quer, como Deus pede, e podemos assim, né, levar a essas pessoas, né, uma palavra de conforto, de esperança. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que essa postura de não aceitar sangue,
É uma postura nossa, mas ela é, né, guiada pela Bíblia, que é a visão de Jeová para esse assunto. Então, acho que quem confia em Jeová, quem confia em Deus e tem fé em Deus, adora Deus, quer ser realmente um cristão, ele tem que se posicionar como pede Deus e não como pede, diz a sua religião, o seu pastor. Você tem que deixar-se guiar pela palavra de Deus e não pelo conhecimento, por você mesmo, por sua vontade ou por vontade, porque às vezes o pastor diz coisas que não está dentro da Bíblia. Então você tem que ter inteligência suficiente para poder pesquisar na Bíblia, estudar a Bíblia e ver se realmente é isso que ele está dizendo ou não. Porque às vezes num livro te dá um texto, diz uma coisa, pero esse texto, o significado dela, em outro livro, tá, dá o significado desse texto. Em outra passagem, diz realmente qual é o significado desse texto. Então, se você não saber pesquisar e comparar os textos, entender o que está querendo dizer certo texto, você nunca chegará a um conhecimento exato da verdade. E é isso que nós facilitamos para as pessoas. Eu espero que, se você queira um estudo também gratuito, entre na nossa página, JW, né, www.jw.org. E aí você pode pedir um estudo por internet, ou você pode estudar por sua conta aí na internet aí, e você vai ver que as escrituras nossas tem o nome de Deus tudo certinho ali, você vai ver que só de você ler a coisa com o nome de Deus, você vai ver que já vai abrir sua mente, o seu coração. Você vai ver que muita coisa que você pensava que era Jesus, não é Jesus, é Deus. Tá? Porque eles tiraram o nome de Jeová e colocaram a palavra, título, Senhor. Tá? Então, fizeram isso, eles ofenderam a Jeová, a Deus, ao retirar o nome de Deus das Escrituras. E nas Escrituras, nos originais, e na nossa Bíblia, aí consta mais de 7.000 vezes o nome de Jeová. Tá bom? E muito obrigado aí, perdoe por demorar tanto aí esse vídeo, tá? Fique com Deus aí, que Jeová possa dar, como diz Efésios 1,17, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, né, te dê um entendimento, né, real, né, entendimento verdadeiro desse Deus Todo-Poderoso, tá? Aí diz aí, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Confira para você ver, ok? Até a próxima.